Olá, alunos, de volta para mais uma aula falando sobre os conceitos de redes e internet. Agora vamos conhecer um pouco sobre o termo DNS. O que significa DNS? Servidor ou sistema de nome de domínios. Então posso chamar DNS de o servidor DNS, que é o servidor de nome de domínios, ou ainda indicar como sendo o sistema DNS, o sistema de nome de domínios. E qual é a função desse sistema? Principalmente converter os nomes de domínios formatados lá como endereços URL, que aprendemos na aula anterior, que são os endereços que identificam as páginas da web, os recursos da internet, em endereço de IP, que é o endereço que identifica os computadores conectados na internet. Quer dizer, a grande função do DNS, do servidor de nome de domínios ou do sistema de nome de domínios, é converter as URLs em IP, converter o endereço dos recursos da internet num endereço de IP que identifica em qual computador, em qual servidor se encontra armazenado aquele recurso. Deixa eu dar um exemplo um pouquinho mais prático para que vocês possam entender. Acompanha comigo aqui. Imagina que eu estou aqui com o meu computador, aqui embaixo, este é o meu computador. Aqui eu tenho o servidor DNS, servidor de nome de domínios, e lá eu tenho um servidor de páginas da web que está armazenando lá a página da web do Google, por exemplo, ok? E eu quero acessar a página da web do Google. O que eu faço aqui no meu computador? Acompanhe a lógica. No meu computador, eu vou simplesmente pegar e digitar lá o endereço do site que eu quero acessar. Então, vou pegar o navegador e vou digitar www.google.com.br. Isso que eu acabei de digitar é a identificação da URL. Quer dizer, o endereço que eu uso para acessar aquela página da web, para aquele recurso. Pois bem, como é necessário saber em que computador essa página da web se encontra armazenado, e esse computador onde a página da web do Google está armazenado é um servidor, e esse servidor tem lá o seu endereço de IP, que identifica a localização desse servidor na internet. Então, quando eu digito www.google.com.br, eu estou digitando a URL desse site. O que acontece logo depois disso? Essa URL vai ser convertida pelo DNS, observa comigo, em um endereço de IP. E aí, de posse desse endereço de IP, é possível localizar em que servidor essa página da web se encontra, para que essa página possa ser, então, acessada pelo usuário. Essa é a lógica. Imaginar que o DNS, então, é o servidor de nome de domínios e é ele que converte aquela URL que tu digita para acessar aquele site num endereço de IP, que permite, então, localizar em que servidor, em que local essa página da web, esse recurso está armazenado, para que então tu possa acessar e visualizar o conteúdo aqui no teu computador. Vamos repetir aqui, eu vou voltar tudo passo a passo, só para a gente ver de novo. Então imagina a situação. Aqui no meu computador embaixo eu digito a URL, www.google.com.br, ok? Essa URL será convertida pelo DNS em um IP. Convertendo essa URL digitada em IP, agora de posse desse IP é possível saber em que servidor essa página da web estava armazenada, para que então ela seja transferida aqui para o teu computador e tu consiga acessar essa página da web normalmente. Essa é a ideia que a gente tem, então, dos servidores DNS. Repetindo a parte teórica, porque é importante, ele pode ser chamado tanto de servidor de nome de domínios ou sistema de nome de domínios. Essa é a ideia do DNS. E ele é utilizado principalmente para converter os nomes de domínios formatados e digitados na forma de URLs em endereço de IP, para que se saiba localizar onde aquele recurso está armazenado. Aí nós temos o bom entendimento do DNS. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!